Aleluia. Eu pedi para a amada igreja abrir em Ruth, capítulo de número 1. Maravilha, Deus. Desde que eu cheguei aqui, senti aquela presença gostosa de Deus. Um ponto muito alegre de conhecer um povo que vai morar no céu. Trago um abraço para o meu pastor Douglas, mandou um abraço. Minha esposa não pôde vir também, a missionária Flávia estaria com a gente, mas não pôde, teve que ficar com a minha filha fazendo algumas coisas. Mas está aqui meu discípulo, ainda faltou gente, meu irmão Fábio fez esse convite. É um enorme prazer estar aqui com os irmãos, adorando em espírito e em verdade. O fogo está descendo desde a hora que a gente chegou. Aleluia, porque Deus está na casa. Todos acharam? Amém. A palavra diz assim: e sucedeu o quê? Nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi. Seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos. A igreja pode tomar assento dando um glória a Deus. Diga assim para o seu irmão: hoje é noite de recomeçar. Aleluia. Hoje é noite do renovo, conforme está sendo dito desde a hora que a gente chegou. Hoje é noite de Deus transformar, fazer um novo na sua vida. Hoje é noite que Deus, olha, vai descer o azeite, vai fazer o sobrenatural. Queridos, a palavra de Deus nos diz que havia fome em Israel no dia que os juízes julgavam. A palavra nos diz que Elimeleque, juntamente com sua esposa, saiu de Belém de Judá. O que me chama a atenção no início é que o texto nos diz bem claro que nos dias que os juízes julgavam. Para quem não sabe, a época que os juízes julgavam eram tempos sombrios, tempos de idolatrias, tempos a qual o povo de Israel estava afastado da presença do Senhor, tempo a qual o povo de Israel adorava outros deuses, perdendo aquela essência do Espírito, perdendo aquela adoração perfeita ao Deus de Israel. E o texto nos diz que houve fome, e aquela família se juntou e quis sair da terra de Belém de Judá, e foi para a terra de Moabe. Moabe ela não ficava muito distante de Belém de Judá. Moabe ela ficava ali, somente tinha que atravessar o rio e já se encontrava, chegava àquela cidade. Interessante que Belém de Judá, a tradução de Belém de Judá diz que significa casa do pão. E Moabe significa lugar maldito. Para a gente entender um pouquinho o que significava os moabitas, nós vamos voltar lá atrás, lá em Gênesis, onde Ló, as filhas de Ló, embebedaram seu pai e fizeram ali um incesto. Tiveram relação com seu pai. A sua filha mais velha gerou os moabitas e a mais nova os amonitas. E desde então aquele povo havia sido amaldiçoado por Deus. Deus não queria que a sua nação, aquele povo, tivera com ele, porque vinha já através ali, debaixo de pecado. A terra de Moabe e os moabitas não lidavam com o povo de Israel, viviam em guerras. E aí nós voltamos que lá atrás em
coração do Senhor. Aquele povo estava distante da presença do Senhor. E se nós prestarmos atenção, eles saíram da casa do pão para ir para o lugar de maldição. Meu Deus, aí ó. E aí Deus começou a palestrar comigo falando assim, olha, eles estavam sem direcionamento, eles estavam perdidos, tomaram partido antes de consultar a mim e saíram debaixo da minha presença, debaixo da casa do pão, debaixo de um lugar que era de vitória de Deus e foram para um lugar maldito. E aí o Senhor começa a palestrar conosco assim, antes de tomar qualquer atitude, dobre o seu joelho e comece a palestrar com Deus. Antes de você tomar qualquer atitude, uma atitude que vai te levar à frente sem tomar partido com o Senhor, primeiro devemos orar a Deus. Evangelista, mas a palavra diz que havia fome em Israel, sim. Mas às vezes aquilo que a gente age pela emoção, pelo coração, nem sempre é aquilo que Deus quer para a gente. Conforme o irmão Mauro falou assim, enganoso é o coração do homem. Aquele coração, ele agiu ali por impulso, estou com fome, então por isso eu vou sair, eu vou vender tudo, eu vou deixar só essa casa aqui e vou atravessar o rio. Eu prefiro viver num lugar de maldição do que viver a bênção. Eu prefiro sair para um lugar maldito do que esperar no Senhor. Meu Deus, aí ó. Não, fala, Jesus. Aquilo que a gente toma de atitudes sem consultar o Senhor, atitudes precipitadas a certas consequências. A palavra nos diz que Elimeleque, ele morreu em Moabe. Mais à frente vai dizer que os seus filhos, Malom e Quilion, também morreram. Só que o que é interessante é que naquela época, o povo de Israel, todos os filhos, todos os significados tinham os nomes, aquilo que eles estavam vivendo, aquilo que eles estavam vivenciando, seja para abençoar, seja para amaldiçoar. Elimeleque, ele diz, meu Deus é rei. Agora, o nome dos filhos, Malom significa doença, e Quilion quase morto. O que é aquilo que você está profetizando para os seus filhos? O que é aquilo que você profetiza para a sua vida? Porque Deus, ele declara em nossas vidas que nossa boca é tanto para abençoar quanto para amaldiçoar. Qual é o futuro que você determina para a sua vida? Qual é o futuro que você quer viver mais à frente? O que é aquilo que você quer colher daqui a 10, 15, 20 anos? Às vezes por causa de uma pressa, às vezes por causa de um partido, às vezes por causa de uma má conversação, você, em vez de ir para o caminho do Senhor, você guina para a esquerda e vai ter que pagar por tudo aquilo. É isso aí. Às vezes porque não quer chegar para o seu pastor, meu pastor, eu estou precisando disso, que me ajuda em oração. Não, prefere ouvir os amigos, porque nós vimos que naquele tempo era sombrio. Será que ele não conversou com A mais B mais C? Olha, você acha que é melhor eu ir? Vai, é sempre assim. Meu Deus. Em vez de tomar orientação do seu líder, chegar para ele, olha, eu preciso de ajuda, você me ajuda. Está tendo fome, mas eu não sei o que fazer. Certamente, se ele ora a Deus, dobra o joelho e fala, Senhor, Deus ia lembrar assim, olha, como eu fui lá com aquele povo quando saiu do Egito, eu serei contigo. Da mesma forma que eu mandei maná, da mesma forma que eu aqueci no frio, eu vou ser contigo. Aleluia. Mas às vezes prefere sair do aprisco do Senhor para ver, tentar na sorte, ver o que vai acontecer. Meu Deus. Só que a história de Ruth é uma história assim tão linda, que nós vamos chegar lá, nós vamos entender o início, que começou lá atrás com a atitude do chefe daquela família. Levou sua esposa, se estabeleceram,
Seus 2 filhos casaram, tiveram Orfa e Ruth. Orfa, significado do nome é Orfa, pescoço, ou aquela que deixa para trás, aquela que vira as costas. Significado de Ruth, amiga. O que me chama mais atenção nesse texto é, por mais que viviam em Moabe, por mais que estavam em terra estrangeira, aí a minha fé me diz que Noemi, esposa de Elimeleque, continuava buscando a presença do Senhor. Continuava ali buscando o Senhor continuamente. Continuava pedindo um direcionamento a Deus. Porque nós vamos ver à frente um texto, quando ela vai ter com suas noras, ela dá uma orientação. Só que o texto nos diz que os seus 2 filhos também morreram. E se nós formos pegar um pouquinho de Bíblia, nós vamos ver que naquela época, se morre um irmão, o outro tem que assumir a esposa para honrar o nome do falecido. E a Bíblia não nos relata que ele assumiu a esposa do outro. Conjecturo eu que ambos morreram no mesmo dia. E aí eu fico pensando no coração daquela mulher. Perdeu o seu marido, perdeu os seus filhos. Talvez ali para ela não tinha mais chão, não tinha mais jeito, não sabia mais o que fazer. Afinal, ela já era de idade. Às vezes acontecem certas coisas nas nossas vidas que a gente acaba se desesperando. Infelizmente, alguns, em vez de dobrar o joelho e falar assim: Senhor, eis-me aqui, fala comigo, preciso da sua ajuda. Se prostrar diante dos pés do Senhor, esperando o milagre acontecer, se desespera, vai para o mundo. Reclama com Deus, como se Deus tivesse culpa de tudo, mas a atitude, o erro, veio desde lá de trás de Elimeleque. Mas aquela mulher, ela estava ali, em contínua oração. A palavra nos diz que passado 10 anos, viveram 10 anos, estabeleceram casa, residência. E ela ouviu dizer que a terra a qual ela pertencia, a fome tinha cessado. Deus tinha olhado para aquela terra. E eis que ela rapidamente, ela vira e fala: olha, eu vou voltar para Belém de Judá. E aí eu me lembro muito do filho pródigo, que passou por que passou, falou: agora é necessário voltar. Por quê, irmão? Porque ela sabia que quando voltasse para lá, haveria julgamento, haveria apontamento de dedo, haveria aquele que falava assim: por que você saiu? Você não estava lá? Você não quis viver no meio dos inimigos? Agora você está voltando? Mas não, ela não pensou, ela falou: eu vou voltar para a minha terra natal. Então, ei, deixa eu te falar uma coisa: se você está pensando em se afastar dos priscos do Senhor, se você está afastado dos caminhos do Senhor, o Senhor fala assim: volta para mim, porque eu te amo. Volta para mim, porque, ei, não vou deixar ninguém te julgar. Mas, irmão, mas está vindo as afrontas. Aí o Senhor fala assim: eu sou contigo. Glória a Deus. Eu costumo dizer uma coisa: Deus, Ele conhece os nossos pecados, pastor, mas Ele nos chama pelo nosso nome. Agora o inimigo, ele conhece o nosso nome, mas aponta para os nossos pecados. Então, independente de tudo que você fez, o Senhor estende a mão e fala assim: filho, pode voltar porque eu estou aqui. Pode voltar que eu estou de braços abertos. Ei, você quis viver lá, mas você vai ver o propósito. Você passou por tudo isso, filha minha, mas você vai ver a bênção que vai formar lá na frente. Ela vira para suas noras e fala: olha, eu vou voltar para Belém de Judá, eu estou indo embora. Fica vocês, volte para sua família, fica com eles. Primeiramente ambas: não, eu sou contigo, eu estou contigo, eu vou. Não façam isso.
Eu já sou velha. Eu não tenho mais condição de gerar filho. E mesmo se tivesse, como esperaria para crescer, casar com vocês? Olha a preocupação daquela mulher. Por isso que eu digo que aquela mulher continuava de joelho dobrado. Porque se ela já estivesse desviada da presença do Senhor, ela não se importaria, ela adoraria outros deuses. Ela adoraria Baal, ela adoraria Maom, ela adoraria qualquer Deus, menos o Deus de Israel. Ela poderia falar assim: Deus, o Senhor tirou o meu marido, o Senhor tirou os meus filhos, agora que volta a morrida lá, eu vou ficar aqui, eu prefiro ficar aqui, eu prefiro viver assim. Porque se eu voltar para o aprisco vai ser mais difícil, mas aqui está ótimo. Eu já me estabeleci aqui, meu pastor, por quê? Eu já tenho casa, eu já tenho moradia, eu sou idosa, eu vou voltar para lá, você nem se invadiu na minha casa. Já tinha passado 10 anos. Não sei nem se ainda tem um lugarzinho ali para mim. Deixa eu te falar, sempre tem um lugar. Aleluia. Sempre tem um lugar debaixo dos braços do Senhor. Interessante que ela fala para a sua norofa: volta para sua família. Não precisou nem insistir muito. Tá bom, vou voltar. Olha, antes não, eu vou contigo. Falou a segunda vez, não, eu volto. Pode deixar. Assim, aquela que às vezes você fala assim: vamos para a igreja. Aí fala assim: hoje não. Mas deixa eu te falar, você convidou, não veio hoje, amém, venha você. Convida de novo, não veio, venha você. Às vezes você deixa de vir porque ou aquele que você convidou não foi. Eu fico imaginando se Noemi não voltasse para Belém de Judá, para a casa do pão, ficasse lá. Ah não, porque a órfã ficou, eu gostava muito dela. A palavra nos diz que elas se davam bem. Se davam super bem. Quando ela falou: filha, você está abençoada, volta para a sua família. E aí o que me chama a atenção em Ruth, aí começa o mistério. Ruth falou: não, eu vou contigo, minha sogra, porque o teu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Aonde quer que tu fores, eu estarei contigo. Se tu morrer, eu vou morrer ali também, porque não importa. Eu aprendi que esse Deus que você ama continuamente é lindo, fiel e maravilhoso. Eu não quero ficar mais nesse lugar de idolatria, de prostituição. Eu não quero ficar mais nesse lugar que adora deuses estranhos, porque eu só amo o único, soberano, fiel e Deus. Glória a Deus, aleluia. Mas querido, você vai largar? Eu vou largar tudo, eu vou contigo, porque eu sei que quem me garante é Deus. Glória a Deus. Ela poderia, a sogra abençoou, era direito dela. Irmão, mas durante esses anos que ficou casada com seu marido, ela pagou o preço. Deus, poder e glória. Ficou ali tendo que passar por tudo que tinha que passar. Só que era necessário. Ali era um trabalhar de Deus na vida de Ruth. Ali Deus começou a transformar aquilo que era maldito em bênção. Deus começou a tirar todo o carrapicho, tudo aquilo que estava lá fora, começou a tratar e falar assim: agora você está pronta. Agora você está no ponto certo. A palavra nos diz que ambas voltam para Belém de Judá. Ambas voltam para o lugar que nunca tinha saído. Ambas voltaram. Noemi chega e já começa o apontamento. Já começa o julgamento. Ela fala: olha, você pode me chamar de Mara porque está amarga. Porque Deus não é mais comigo. O problema do ser humano é achar que começou a apertar aqui, Deus a abandonou. Mas deixa eu te falar, nós servimos a um Deus que é o olheiro. Nós somos vasos na mão do Senhor. E se Ele tiver que quebrar para fazer de novo, Ele vai fazer. Se Deus começar a apertar para moldar, Ele vai moldar. E quando Deus colocar
Igual cristal, qualquer coisinha quebra. Qualquer coisinha fala, eu quero sair da presença de Deus. Mas não. Deus hoje ele chama uma nação como vaso forte para ele poder encher e derramar de azeite e transportar, porque ele fala assim: filho meu, filha minha, tu és o meu reflexo. Não pense que Deus te esqueceu. Deus está de costa para mim. Não está, não. Ele está moldando outro e já ele te tira do fogo. Agora, se sair e não tiver um vaso perfeito, ele vai quebrar de novo, ele vai moldar de novo e vai colocar no fogo. Tudo para poder fazer o querer do Senhor. Ele começou a trabalhar na vida de Noemi, na vida de Ruth. Ruth poderia chegar e falar assim: olha, não, eu sou jovem, vou arrumar um marido aqui. Que negócio é esse? Minha sogra, muito obrigado que você me trouxe até aqui, mas até aqui o Senhor nos ajudou. Amém, estou indo. Não, pelo contrário. Ele falou assim: eu vou te ajudar. Isso significa gratidão. Significa você reconhecer aquele que te ajudou lá atrás, quando você era um nada, quando estava todo sujo e lamacento, te tratou, te cuidou, te ajudou em todo momento. Ele fala assim: não, eu vou ficar contigo até Jesus te recolher. Independente da situação, minha sogra, eu estou contigo, pode deixar. Não se preocupe, que de fome a gente não vai morrer, não. Não se preocupe que eu vou correr atrás de tudo isso, porque a senhora me ensinou que nós seguimos um Deus que é provedor. A senhora, minha sogra, me ensinou que nós seguimos um Deus que ele é vivo. A senhora me ensinou que nós seguimos um Deus que não vai deixar faltar o pão para os seus justos. A senhora me ensinou que nós seguimos um Deus que ele vai falar assim: olha, vai para ali, porque vai mais um pouquinho para a direita que ali você vai conseguir. Ou seja, ela ensinou que seguimos um Deus que por amor a mim, por amor a você, ele vai falar assim: filho, vem para o meu aprisco. Meu Deus. Porque se Ruth e Noemi não tivesse ligado na presença do Senhor, conforme lá atrás, há anos atrás, seu marido Elimeleque saiu, não voltariam para a presença. Porque aquele povo, conforme eu falei, era idólatra. Meu irmão, mas como assim eles se afastaram da presença do Senhor? É bem simples. Pega isso aqui. Aquele que vive na prática da oração não consegue viver na prática do pecado. Agora, aquele que vive na prática do pecado não consegue viver na prática da oração. Se você vive na prática do pecado, não vai viver na prática da oração, porque você está expulsando o Espírito Santo de Deus para a sua vida. Agora, se você se reveste, ora, jejua, busca continuamente o Espírito Santo de Deus e fala assim: filho, está errado, volta. Volta, porque você não vai sair, você é precioso para Deus. Nós devemos orar sem cessar. Eu acredito que aquela mulher de oração orava: Senhor, eu creio que o Senhor vai enviar uma resposta. Senhor, eu creio que o Senhor vai fazer um milagre. Senhor, eu sei que o Senhor não vai me desamparar. Senhor, eu estou em terra estrangeira, eu perdi meu marido, eu perdi meus filhos. O que o Senhor vai fazer? Que igreja? Como elas sabiam que a terra voltou a dar o pão? Como? Era um povo estrangeiro, lembre-se disso. Eles não se davam, não podia. Deus amaldiçoou. Deuteronômio capítulo 23, versículo de número 3 vai dizer que até a 10ª geração não podia estar com a Amonita, Moabita, não podia. Como? É oração. Filha, pode voltar que está tudo preparado. Às vezes você não entende que certas coisas aconteceram na sua vida por um propósito maior. Conforme a irmã falou, eu também vim do espiritismo, eu era da Umbanda. A minha esposa me conheceu assim, eu desviei a minha esposa. Levei para Macumba, a esposa deu lugar ao diabo. Até que ela voltou, começou a orar pela minha vida. Eu lembro que anos depois que outros que me viram falaram assim: olha, eu orei tanto por você. E aquilo me deu uma alegria. Eu falei assim: aleluia, muito obrigado por orar por mim. Só que ela pagou um preço. Da mesma maneira que ela pagou um preço.
Porque não obedeceu à voz do Senhor. Deus já tinha falado lá atrás: não quero com Moabita, não quero com Amonita, é terra maldita. Está saindo da presença de Deus por quê? Por que está saindo do direcionamento de Deus? Caminho para o fim. A palavra nos diz que Ruth vai colher espiga. Época dos ceifadores. Naquela época, quando os ceifadores colhiam o que caía no chão, ficava para os pobres, estrangeiros, para nenhum morrer de fome. Olha que interessante. Vocês sabiam que podia colher o que caía no chão? Por que saiu? Mas, irmão, havia grande fome na terra naquela época. Mas será que não ia ter nada ali? Será que vale a pena por um instante se afastar da presença do Senhor? Será que vale a pena por um instantinho sequer deixar de agradecer a Deus? Independente do que a gente está passando, independente do problema, independente do que seja, só por nós estarmos respirando devemos ser gratos a Deus. Nós devemos ser gratos a Deus porque Ele vai fazer milagre e maravilha. Se não fez hoje, Ele vai fazer amanhã. Se não fez amanhã, eu creio que Ele vai fazer depois de amanhã. E se não fizer, Ele vai continuar sendo Deus e eu continuo sendo servo. Eita Jesus! Independente da situação. Mas uma coisa eu sei: Ele não vai me desamparar. Uma coisa eu sei: Ele vai estar comigo caminhando a todo tempo, botando anjo à minha frente, na minha direita, na minha esquerda. Glória a Deus. Escute isso. Eis que Ruth encontra Boaz. Boaz se encanta por ela, começa a mandar deixar cair mais coisas. Pode deixar. Deixa aí, quem é essa? Se encantou. Pensem vocês que Boaz já era novo. Ele não era novo não, gente. Ruth era nova, ele não era novo não. Ela chega com tanta coisa em casa que sua sogra se assustou. Que é isso, minha filha? Não, eu fui num lugar abençoado. Eu fui lá no campo de Boaz e era parente do meu marido. Não, ele vai ser o seu remedor. E deu estratégia para ela fazer. A palavra nos diz que Ruth sentou ali com Boaz, jantou, teve tudo aquilo, volta para sua sogra e fala assim, ela instrui Ruth: olha, vai até lá, não deixa ele te ver, vai de fininho. Quando ele estiver deitado, dormindo, descobre os pés, deita no pé dele. Mas o que eu faço? Não faz nada, ele vai dizer o restante. Só vai. Ela obedeceu. Às vezes o Senhor fala assim pra gente assim, ó: filho, só vai. Ele não quer questionar. Mas por que, Deus? Não, só vai. Eu estou te mandando ir, só vai. Esforça-te, tem bom ânimo. Não pergunta como é que eu vou fazer, mas eu vou fazer. Só vai. Não sai do meu abismo não, só vai. Só tem que ir. Mas se estiver perdendo, não tem problema, teu pastor te puxa com cajado assim, volta. Mas só vai. Vai. Vai que Deus vai fazer. Não fez com Abraão, não botou lá o cordeiro? Que o mesmo Deus que botou o cordeiro não vai botar? Meu irmão, eu queria tanto uma casa nova. Tu já profetizou isso para a tua vida? Tu estendeu a tua mão? Eu queria tanto um carro novo. Você já se deu o trabalho de ir dentro de uma concessionária e falar assim: isso aqui vai ser meu? Se Ruth não tivesse deitado no pé de Boaz, não teria casado com Boaz. Olha, a igreja que eu me converti hoje, eu moro em Campo Grande. A igreja que eu me converti era em Campo Grande, mas eu morava em Padre Miguel. Aí eu moro em Campo Grande e minha igreja é em Padre Miguel. Vai entender o mistério. Só que sempre que eu ia para a minha igreja, a minha esposa falava assim: amor, compra aquela casa. E eu estendia a minha mão e falava assim: em nome de Jesus, nós vamos comprar. Na principal estrada de São Paulo, bem conhecida. Minha mão.
E foi passando os anos. Passou os anos. Confesso que eu já tinha até esquecido. E aí começamos a ver casa. E entramos em várias casas e financiamento não aprovava. E nenhuma casa por aqui, nada. Quando aprovava quase nada. Acho que não dava nem para comprar uma moto com o que aprovava. Mas, meu Deus, que mistério é esse? Trocadinho de sítio. Uma coisa. Aí até que nós fomos em uma casa em obra, construção, só tinha tijolo, não tinha nada. Ali tinha um dono, eu não sabia que era o dono, ele, olha, aqui vai ser assim, aqui vai ser assim. Eu falei, nossa, que pedreiro atencioso, eu nem sabia que era o dono. Falou tudo, e aquilo ali eu fui imaginando, eu fui tomando posse. Eu falei assim, tudo bem. Aí a corretora falou assim, vocês gostaram? Eu falei, amém, posso fazer festa? Eu falei, pode. Já tentei tantos, vai. Faz. Aprovou. E aí eu sempre falei para Deus assim, Senhor, eu quero uma casa com 3 quartos, eu quero uma casa com churrasqueira, eu quero uma casa com piscina, eu quero uma casa com quintal na frente e um quintal atrás, eu quero uma casa de 2 andares. Eu sempre falei para Deus. Aquela casa que estava em construção, aprovou o financiamento, pago com muito custo, mas amém, se Deus me deu, Ele vai ser fiel para mim poder pagar. Meu pastor, tive o privilégio de escolher cor de piso, cor de pia, qual é a cor da parede. Eu tive o privilégio de escolher do jeito que eu queria a casa. E o interessante, que já um tempinho depois da casa, a minha esposa falou assim, amor, você lembra que a gente orava por aquela casa ali? Eu falei, eu lembro. Eu estendi a mão. Era na principal, passa ônibus, carro, passa tudo. Só que o amor de Deus, ele vai muito mais além para mim e para a sua vida. Conforme eu estendi a mão, eu profetizei. E Deus me abençoou. Só que Deus me abençoou numa casa dentro de um condomínio, mas na reta daquilo que eu profetizava. Aí eu te pergunto, você está profetizando aquilo que você quer que Deus te abençoe? Meu Deus, valeu. Você já tomou a atitude de falar assim, isso aqui vai ser meu em nome de Jesus? Porque a Ruth, ela foi atrás, encontrou o seu remidor. Se tu não pegou nada, agora você pega aqui para mim poder encerrar. Eu dei essa volta toda ao mundo só para poder dizer isso aqui. Foi falado aqui do cego de Jericó. Eu vou até dar uma pincelada nisso, mas vou falar aqui de Ruth. Os moabitas eram amaldiçoados, sim ou não? Sim. O povo amaldiçoado. Só que nós temos um Deus que ele é especialista em quebrar maldições. Nós temos um Deus que ele é especialista em fazer milagres e maravilhas. Ou seja, outrora aquela mulher era de uma nação amaldiçoada. Era de um povo maldito que veio debaixo de pecados, de idolatrias. Só que ela aceitou o Deus de Israel. Ela se converteu verdadeiramente aos pés do Senhor. E o interessante daquilo tudo que ela teve que passar, porque todo o processo lá em Moabe, casada com seu marido, seu esposo teve que morrer, ela teve que sentir aquela dor, ela passou por tudo aquilo e Deus começou a tratar aquela mulher. Porque só vive o propósito quem suporta o processo. Tu só vai chegar no propósito se você passar pelo processo. Se no meio do processo você parar e retroagir, Deus fala, olha, tá errado, tu vai começar tudo de novo. Ela passou pelo processo. E o interessante é que aquela mulher que outrora era maldita, ela veio parar na genealogia de Jesus Cristo. Mateus capítulo 1, versículo de número 5. Vai começar lá em Raabe, uma antiga prostituta, mãe de Boaz, o seu marido. Através dela veio Obed. Quem é Obed, irmão? É pai de Jessé. Quem é Jessé? Pai de Davi, um grande rei de Israel. Ou seja, aquilo que estava maldito se tornou frutífero. Aquilo que falaram para você, você não tem mais jeito, porque a sua família era assim, você cresceu assim. Hoje Deus fala assim, eu quebro todo o jugo de maldição sobre a sua vida. Porque quem dá a última palavra é Deus. Queridos, eu vivi dentro do candomblé, eu morei em casa onde tinha quartinho ali para demônio. Minha tia mãe de santo, minha avó mãe de santo, meu avô logão, vivia no meio daquilo tudo. Olha onde é que eu estou.
Aí vamos para o céu de Jericó, para mim poder terminar, que esse mistério está gostoso. A palavra nos diz que Josué amaldiçoou a cidade de Jericó. Maldito seja aquele que reedificar a cidade de Jericó. O seu primogênito morrerá e o seu mais novo mendigará às portas. Ali estava o cego mendigando. Conforme o irmão falou aqui, a pastora falou e colocou muito bem. A multidão tentava abafar, a multidão tentava calar. Senhor, filho de Davi, ela reconhecia a linhagem real de Jesus. Ele é o rei, ele é o Messias, ele é o meu Salvador. Ele só ouviu falar, ele não via. Da mesma forma, nós ouvimos falar de Jesus. Verdade. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que queres que faça? Eu quero ver. Eu pude pedir qualquer coisa. E aí Deus o curou. Ou seja, há mais de 500 anos atrás, Josué amaldiçoou aquela cidade. Orim, que foi que reedificou Jericó, e ele vai vir num rolo muito grande. Só que aquilo, é onde eu falei, um homem de Deus amaldiçoou. E assim foi, porque ninguém queria ir para Jericó. Era uma cidade importante, mercadoria, mas ninguém queria. Jesus, ele estava ali, ele passou. Ou seja, aquilo que era maldição, aquilo que falaram assim, não tem mais jeito, você não vai ser ninguém na presença de Deus. Deus fala assim, eu como fui com o cego de Jericó, eu quebro toda a maldição sobre a sua vida, desde a primeira até a sétima. Eu não quero saber de onde você veio, mas eu quero saber agora o que você vai fazer. Não tem maldição que fique na presença do nosso Senhor Jesus. O nosso Deus é especialista em quebrar qualquer tipo de maldição. Não importa se a sua mãe era mãe de santo, não importa se a sua família só tinha alcoólatra, não importa se a sua família só tinha usuário de droga. Ei, nós servimos um Deus que fala assim, ó, o meu sangue te purifica de todos os seus pecados. O meu sangue te purifica de toda maldição. Porque por amor por mim e por você, que lá na cruz do Calvário, ele morreu levando os pecados do mundo. Então nunca deixe ninguém apontar o dedo para você e falando assim, você não é capaz. Eu te mostrei a genealogia de Jesus Cristo, que através de uma antiga prostituta, que se converteu, que ajudou o povo de Israel, gerou Boaz, que através deles veio o rei Davi. Qual é a linhagem que você quer para a sua família? Ei, através da sua atitude, através somente de você vir aqui, você e sua casa servirá ao Senhor. Através de você estar adorando a Deus em espírito e em verdade, toda cadeia, corrente e cadeado são quebrados na noite desse dia. Você tem o poder para profetizar, porque é a palavra de Deus que liberta. Lembra do cego de Jericó, ele ouviu falar. Então, ei, proclame o nome do Senhor, fale o nome de Jesus para toda criatura, faça o ID do Senhor. Pastor, ele falou, não deixe de falar que você não é importante. Você é importante para Deus. Todos nós somos príncipes e princesas da mão do Senhor. Então creia que hoje é o novo de Deus. Creia que aquilo que falaram que não ia ser, toda maldição, tinha pressão alta, tinha problema cardíaco, tudo aquilo, toda doença hereditária, o meu Deus, o nosso Deus, ele é fiel para curar. Basta somente ter fé e declarar, Senhor, eu estou curada no poder do teu santo nome. Senhor, a minha família será liberta no poder do teu santo nome. Senhor, profetiza no banco do teu lado.
participará da linhagem de Jesus Cristo. Porque tem um livro no mais alto dos céus falando assim, livro da vida. E Deus está doido para poder falar assim, querido, eu quero escrever o seu nome. Eu quero escrever o nome daquele ou daquela que você está pedindo tanto. Não desista, não pare nem sequer por um minuto. Somente profetiza que eu vou quebrar todo jugo, eu vou quebrar toda maldição, eu vou quebrar todo espírito imundo que estiver em cima dele ou dela, porque eu sou Deus fiel para cumprir na sua vida. Então somente creia que o nosso Deus ele é fiel para cumprir. O nosso Deus ele é fiel para mudar uma história de podridão. Ele limpa as nossas vestes. Uma história que outrora não tinha mais jeito, não tinha mais solução. E ele fala assim, hoje o novo de Deus chegou para a sua vida. Amém. Agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus. Que o Senhor possa continuar abençoando o nosso evangelista Alexandre, né? Possa estar usando ele mais vezes.